Hoje nós vamos continuar uma série de palavras que eu estou pregando. São 4 palavras dentro da campanha das causas impossíveis. E o título dessa série de palavras é Céu de Ouro ou Céu de Bronze. Quem conseguiu estar no culto terça passada, quem assistiu ou acompanhou a primeira palavra, glória a Deus. Se você não acompanhou, entra lá no nosso canal do YouTube, está lá, Céu de Ouro ou Céu de Bronze, primeira parte, está lá, você entra lá e assiste, porque eu vou continuar hoje, vou para a segunda parte, tá? E essa série de palavras eu vou estar ministrando em 4 terças-feiras, 4 temas dentro dela, céu de ouro, céu de bronze. Então eu falei sobre o céu de bronze semana passada, e é interessante que assim como tem um céu, diga, tem um céu, tem uma terra, amém? Então faz assim com a tua mão, vamos lá, fala céu e terra. Quando o céu é de bronze, a terra é de ferro. E é esse o tema que eu vou falar hoje. Quando o céu é de ouro, a terra é fértil. Semana que vem eu vou falar sobre a terra fértil. E nós vamos fechar com o céu de ouro e vai ser sobrenatural. Já está sendo muito bom. Deus tem falado muito comigo. Então eu peço que você pegue a sua Bíblia. Eu vou dar aí um segundinho para você pegar a sua Bíblia agora, que hoje nós vamos gastar a Bíblia aqui, gente, amém? Então prepara, afia teu dedo aí já, te prepara aí. Nós vamos gastar a Bíblia. Hoje tem muito versículo que eu quero passar para você, que tem muito tema dentro desse assunto. Então, o título dessa série é Céu de Ouro ou Céu de Bronze, tá? E em nome de Jesus eu declaro que sobre a sua vida, Deus tem preparado um céu de ouro, amém? Olha para o teu irmão e fala, o céu de ouro ou o céu de bronze depende de você. Quem quer o céu de ouro aí? Ninguém quer o céu de bronze, né? Você já ouviu. Se você não, pastor, o que é o céu de bronze? Eu não vou te explicar. Entra lá no YouTube, lá tem a palavra lá. Agora a gente tem esse benefício, não é verdade? Entra lá e assiste lá, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre a terra de ferro. E esse é o subtítulo da minha palavra. Segunda parte, terra de ferro. Então eu fechei semana passada falando que para eu fazer com que o céu de bronze saia, e eu trouxe uma revelação. Quando o céu de bronze sai, não necessariamente o céu de ouro entra. Lembra que eu falei isso? Né? Bate o vento, é como as nuvens. Bate o vento e levam embora aquelas nuvens. Então, para a gente viver debaixo de um tempo onde o céu não esteja bloqueado, não seja de bronze, eu falei sobre arrependimento, perdão e conserto. Fala comigo, arrependimento, perdão e conserto. Você conseguiu colocar isso em prática essa semana? Aleluia, glória a Deus, amém. Misericórdia também tem, né? Em nome de Jesus que tem entrado, tem que entrar. Querido, presta atenção no que eu vou te falar. A palavra de Deus que você ouviu e não gerou mudança, ela não criou raiz na sua vida. Toda a palavra de Deus tem que gerar mudança. Às vezes as pessoas falam assim, que culto maravilhoso, que culto bom. Sabe quando o culto é bom? Quando tem presença de Deus. Amém? Tem presença de Deus, o culto é maravilhoso. Tenha 1 ou tenha 1 milhão de pessoas, o culto é maravilhoso. Agora, quando que a palavra é boa? A palavra de Deus sempre é boa. Agora, quando que o ambiente da ministração ele é bom? Quando a palavra de Deus ela entra e gera mudança. A palavra de Deus tem que gerar mudança na nossa vida, amém? Ela é o sustento, ela é o nosso alimento. Ela tem que nos alimentar. Então, arrependimento, perdão e conserto remove o céu de bronze. Deuteronômio 28, do versículo 15 ao 23, é o texto base que a gente está trabalhando, tá? E eu vou ler ele uma vez aqui para a gente recapitular. Nós estamos fixos no versículo 23, mas o contexto começa no versículo 15. Deuteronômio 28, 15, diz assim: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será na tua cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito será o entrar e maldito ao sair. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreender, até que seja destruído e repentinamente pereça, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste.
O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereça. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Misericórdia, né? Não é amém, esse texto é misericórdia. Esse é um texto pesado, um texto forte. Por que que Deus trouxe essa direção a Moisés, né? Porque esse texto fala das consequências do pecado, da desobediência. Diga comigo, a desobediência. Então esse texto ele está focado nesse tema, a desobediência. Ele diz, né? Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os seus mandamentos, tudo isso te virá. Então, pastor, como que eu faço para que isso não venha sobre a minha vida? Guarda os princípios da palavra de Deus. Tenha uma vida de santidade, de arrependimento, de perdão, de conserto diante de Deus, né? E a gente já falou isso semana passada, tá? Então, só para dar ênfase aqui. E nesse texto todo, nós estamos focados no versículo 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Misericórdia, pastor, eu não quero isso na minha vida. Deus, eu não quero o céu de bronze. O céu de bronze a gente já aprendeu. Mas eu também não quero a terra de ferro. Quando fala de terra de ferro, tá? A gente acha que é o contrário da terra fértil. Olha para mim, diga, não é. E aqui que hoje eu quero trazer uma revelação do céu na tua vida aí, tá? Para mim foi, eu creio que para você também vai ser. Terra fértil, que nós vamos falar terça que vem, é a terra que tem vida. Amém, gente? É a terra que tudo que tu planta, ela cresce, ela gera. Uma terra maravilhosa, uma terra que tem o que é necessário para que a flora surja, cresça e frutifique, tá? A terra de ferro, a gente poderia dizer que é a terra bloqueada. Não, não é. O céu de bronze é o céu bloqueado. A terra de ferro é a terra que não frutifica. Quando fala de terra de ferro, gente, eu vou te explicar isso biblicamente. A Bíblia não está dizendo que a terra de ferro não dá fruto. A Bíblia não está dizendo isso, tá? Nesse texto que a gente lê, diz o que Deus está falando. Vocês não vão colher o que vocês estão esperando. Vocês não vão colher o trigo, vocês não vão colher os frutos e tal. Mas não quer dizer que a terra não gere nada. Por quê? Porque a terra de ferro não é uma terra morta, não é uma terra bloqueada. Presta atenção, é muito importante você entender isso. Terra fértil é a terra da multiplicação, a terra da abundância. Levanta a tua mão e fala, é Canoas. Diga, é a minha casa, são os meus filhos, é o meu ministério, é o meu casamento, é a minha empresa, é o meu negócio. Essa é a terra fértil, amém? É a minha vida, é a terra fértil. Agora, quando o céu está de bronze, a terra está de ferro, é uma consequência. Onde tem um, tem o outro. Então, a terra de ferro é a terra que não frutifica. Por quê? O pecado fez o céu ser como bronze, e por consequência a terra se tornou como ferro. Então quando o céu está bloqueado, a terra está sem fruto. Olha para o teu irmão e diga, se o céu está bloqueado, não tem fruto. Então o que é a terra de ferro? É a terra, vou te explicar dessa forma, eu acredito que seja mais simples de entender. A terra de ferro é a terra fértil, revestida com uma camada de ferro sobre ela. Existe terra fértil ali ou não? Sim. Embaixo do piso dessa igreja tem terra fértil ou não tem? Mas se eu plantar alguma coisa aqui no piso, vai nascer? Não, porque tem uma camada de cerâmica sobre essa terra. Isso é a terra de ferro. A terra de ferro não é uma terra que está infrutífera, que não vai gerar, que não vai trazer algum tipo de, vamos falar assim, de fruto que seja. Mas é a terra que não vai gerar os frutos que eu estou esperando, porque ela tem uma camada bloqueando ela. Então no mundo espiritual é isso. É como se tivesse uma camada que surge sobre a terra, fazendo com que a semente não possa germinar. Mesmo que a semente esteja na terra. Lembra que eu falei semana passada, você planta no altar e colhe na sua terra? Quem lembra disso? Você lembra?
Então, mesmo que eu plante no altar, eu estou plantando no altar, a semente ela está na terra, mas ela não consegue subir, ela não consegue sair para a atmosfera. Por quê? Porque tem uma camada que a impede. A terra de ferro não é a terra morta, gente. É a terra sem fruto. É a terra sem o fruto da bênção. A terra de ferro, de novo, a terra de ferro não é a terra morta. É a terra sem o fruto da bênção. Quem entendeu, fala amém. E aí, agora eu quero te confundir um pouco. Vamos comigo para Levítico 26:19. Quem entendeu, fala amém aí, bem forte. Levítico 26:19. Deixa marcado aí Deuteronômio 28. Vai lá para Levítico 26:19. Olha só esse texto. Aqui também, aqui está falando dos castigos da desobediência. E diz assim: quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Diga comigo, o céu, fala assim, agora mudou. Olha para o teu irmão e fala, mudou tudo agora. Diga, agora o céu é de ferro, e a terra é de bronze. Meu Deus, que loucura. Por que isso? Tá? Por que Levítico e os dois livros foram escritos pela mesma pessoa, né? Tá? Por que Levítico, que é o mesmo contexto, está falando exatamente o contrário? Por que no livro de Deuteronômio o céu é de bronze e a terra é de ferro, e no livro de Levítico a terra é de bronze e o céu é de ferro? Por que essa expressão muda? Olha para mim, gente. Eu amo a Bíblia. E eu realmente creio que na Bíblia não existe coincidência. Amém? Se existe alguma coisa é deucidência, mas coincidência não existe na Bíblia, tá? Não existe coincidência na Bíblia. E muito menos erros na Bíblia. Ah, pastor, isso aqui está errado, foi escrito errado. Não, não está errado. Não existe coincidência, não existe erro. Tudo que está na Bíblia tem propósito. Levanta a tua Bíblia e fala, tudo que está na Bíblia tem propósito. Agora bota a mão no teu coração e fala, tudo que Deus colocou no meu coração tem propósito. Amém? A tua família tem propósito. Tudo que Deus coloca na tua vida tem propósito. Até os desafios têm propósitos. Tudo que vem de Deus para a nossa vida tem propósito. Então, para entender isso aqui, é importante a gente estudar um pouquinho da história mesmo, tá? Você sabe que existiram eras, né? Teve o período do bronze, teve o período, né? Muitos períodos na Terra. Teve o período do bronze, teve o período do ferro, do aço, depois vem o aço, né? Período do ferro, tá? Tiveram inúmeros períodos na história, e você deve ter estudado isso na escola. Amém, não? É amém ou é misericórdia? Amém, né? Estudou na escola, tá? É interessante a gente entender que o bronze, gente, ele surge antes, tá? A era do bronze é a era mais antiga, tá? Ela surge antes. E o bronze ele foi muito utilizado antes de Jesus e no período de Jesus também. Por quê? Porque o bronze, eu já expliquei aqui na igreja, tá? O bronze ele é um material mais fácil de se trabalhar, tá? Ele é um material macio. Para te fundir o bronze, tu não precisa de tanta temperatura, tá? Ele é mais fácil de ser trabalhado. Tanto que muitas das coisas no templo, é interessante que no templo de Deus, o templo de Salomão construiu, não tinha nada de ferro. Era ouro, prata, bronze e pedras preciosas. Mas não tinha nada de ferro, tá? Isso a gente deixa para uma outra pregação. Não dá para pregar isso hoje aqui, não dá tempo, tá? Mas o bronze, ele era mais fácil de ser trabalhado. Então ele surge antes, depois surge o ferro, tá? O ferro ele é um material mais duro, é um material mais difícil de ser trabalhado. Ele precisa de uma temperatura muito mais alta para ser fundido, tá? Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos pregando? Olha só, quando o ferro surgiu, como ele era um material mais duro, mais resistente, ele não entortava com tanta facilidade, tá? No primeiro momento as espadas eram feitas de bronze, gente. As espadas e os escudos eram feitos de bronze, couro, madeira, né, os escudos.
Mas a espada era um metal que tinha, então se fazia de bronze, as pontas das lanças se faziam de bronze, né? Se fazia tudo de bronze. Quando o ferro surge, e o ferro é melhor para isso, ele é mais fácil de afiar e tudo mais, eles começam a utilizar o ferro. E o ferro, ele se torna a arma principal de ataque. O material principal para ser usado em armas de ataque. Lança, espada, as pontas das flechas, que antes eram feitos de pedra até às vezes, agora começavam a ser feitos de ferro. E o bronze, ele continuava sendo usado, mas o bronze era usado aonde? O bronze era usado em couraças, armaduras, capacetes, escudos. Então a gente pode dizer que o ferro, ele era o metal das armas de ataque, e o bronze era o metal das armas de bloqueio. Amém? Então olha para o teu irmão e fala: o ferro é um material das armas de ataque, e o bronze, o material das armas de bloqueio. Você entendeu isso? Então agora você vai entender Deuteronômio 28, 23 e Levítico 26, 19. Deuteronômio 28, 23 diz terra de ferro. Levítico 26, 19 diz terra de bronze. Pastor, onde é que está a resposta disso? No próprio versículo 19 de Levítico 26. Aqui, ó. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Diga comigo, Deus, nesse momento da história, disse, agora olha para o teu irmão, faz uma cara e falou assim, ó, faz uma cara de bravo, assim, de batalha, né? E fala para ele assim, ó, ele vai quebrar toda a soberba e todo orgulho, toda a rebeldia. Coloca esse versículo aqui para mim na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Coloca para mim aqui, esse mesmo versículo. Olha só o que diz, o mesmo versículo, tá? É na NVI. Vocês colocar ali, vê se vocês conseguem aqui, tá? Então, quando bronze fala de bloqueio, tá, pode, se não achar aí eu tenho aqui, mas tenta colocar para mim. Como bronze fala de bloqueio e ferro fala de ataque, o que esse texto está dizendo? Esse texto de Levítico, diferente do texto de Deuteronômio, no texto de Deuteronômio, Deus está dizendo assim: se vocês obedecer, eu vou fechar o céu na vida de vocês, e a maldição vai vir. Aí diz assim: maldito será aqui, maldito lá, maldito ali. Foi isso que a gente leu ou não foi? Sim, né? Mas em Levítico não. Em Levítico está dizendo o quê? Não tem? Não tem? Tá, tudo bem. Em Levítico diz assim, ó: quebrantarei a soberba da vossa força. Na tradução NVI, talvez tu tenha na tua Bíblia, diz: quebrantarei o seu orgulho e a sua rebeldia. Olha para mim, Deuteronômio traz uma ênfase na desobediência, Levítico traz uma ênfase na rebeldia e no orgulho. A Bíblia diz que Deus exalta os humilhados e abate os soberbos. Diz ou não diz? Olha para mim, presta atenção. Toda vez que tem orgulho, toda vez que tem rebeldia e toda vez que tem soberba na sua vida, a terra, ela se torna terra de ferro. Desculpe, falei errado. A terra, ela se torna terra de bronze. Desculpe, falei errado. Ó, vou repetir. Todas as vezes que tem soberba, que tem rebeldia e que tem orgulho, a terra se torna terra de bronze. Pastor, mas nós não estamos falando sobre terra de ferro e céu de bronze? Sim. Então por que a terra ficou de bronze? Porque quando tem soberba, olha para mim, presta atenção. Quando tem orgulho, todo mundo sabe o que é orgulho? Conhece alguém orgulhoso? Sabe o que é rebeldia? Soberba é da mesma linha do orgulho, né? Pessoa altiva, que ela se acha melhor. O pecado de Lúcifer foi esse, foi o orgulho. E o orgulho levou à rebelião. Então todas as vezes que Deus encontra no meu coração, na minha vida, rebeldia, orgulho ou soberba, o céu que estava bloqueado como bronze se torna um céu de guerra como ferro. Ou seja, em Deuteronômio Deus está dizendo: eu estou bravo, eu estou irritado com vocês porque vocês desobedecem. Agora em Levítico Deus está falando assim, ó:
eu vou quebrar vocês, porque vocês são orgulhosos e estão se rebelando. O ferro fala de ataque. Essa palavra não é na nossa vida, amém? Em nome de Jesus, né? Aqui não tem ninguém rebelde, não tem ninguém orgulhoso. Mas a Bíblia está dizendo isso, que todas as vezes que o céu está como ferro, é porque existe guerra contra a minha vida. Então, o que Deuteronômio está dizendo? Que a terra está como ferro. Escuta o que eu estou te falando, presta atenção. Eu sei que parece estar um pouco confuso, mas você vai entender. Quando a terra está como ferro, é porque a terra está em guerra contra nós. Ela não é uma terra infrutífera. Olha para o teu irmão, a terra não é ruim. Ela não é infrutífera. Diga, ela não está morta. Olha para o teu irmão e fala, ela está brava. Ela está em guerra. Ela está como o ferro da espada. Ela está em guerra contra nós. E todas as vezes que o céu está de bronze, a terra está em guerra contra nós. E quando a terra está de ferro, significa que ela está em guerra contra os seus moradores. E aí quando a terra está em guerra, imagina a terra, você consegue imaginar a terra como uma pessoa? Tu consegue fazer isso? Imagina tu e uma outra pessoa que é a terra. Aí você olha para ela, ela está com uma espada na mão, com uma lança na outra, com armadura, e ela olha para ti e fala, eu vou te atacar. Já imaginou a terra te atacando? Quando a gente olha, a terra está me atacando, a gente vê os dias de hoje, que acontece muito, né? É furacão, é tornado, é isso, é aquilo, é a terra nos atacando, também. Mas aqui, a terra nos ataca de outra forma. Ela retém os frutos. Olha para o teu irmão e diz, quando a terra está de ferro, ela começa a te atacar, segurando o que é teu. Tem uma camada sobre a sua vida. Você tem lançado sementes. Você tem plantado, você tem feito e não brota, não frutifica. Por quê? Porque a terra está me atacando. Ela está se levantando contra mim. Parece uma coisa um pouco fora, né? Mas é exatamente isso. É como o ferro da espada. E aí como que ela me ataca? Ela segura a semente e não deixa ela brotar, porque tem uma camada de ferro sobre ela. Ela não responde aos estímulos naturais. Quer ver uma coisa que você já deve ter falado? Levanta a mão quem já ouviu uma frase assim, ó. Puxa, eu trabalho e não consigo conquistar nada na minha vida. Levanta a mão quem já ouviu essa frase. Aí tem uma outra frase, nada dá certo na minha vida. Quem já ouviu essa? Na minha vida só acontece desgraça. Já ouviu essa também? Tudo na minha vida é difícil. Olha para o teu irmão e fala, terra de ferro. Fala para ele, a terra está brava contigo. Aí a pessoa, isso acontece muito no meio cristão, no meio evangélico. A pessoa, ela fala, mas eu semeio, eu oferto, eu faço e nada acontece. A terra está brava. Quem tem animal de estimação aí? Eles não ficam bravos de vez em quando? Fico bravo, né? É uma criação, é diferente. Mas eu vou te explicar isso biblicamente, gente, tá? Então, a terra ela não responde aos estímulos naturais. Você trabalha, você faz, mas ela não responde. Você tem lançado as sementes, mas elas não conseguem brotar, porque tem uma camada de ferro. O céu está de bronze. Pastor, mas o céu não está mais de bronze na minha vida. Mas agora a gente precisa remover a camada de ferro também, para que a terra fértil possa aparecer. Amém? Então, o que a terra está fazendo? A terra está me atacando, porque a terra sempre responde ao céu que está sobre ela. E eu quero te fazer uma pergunta, qual é o céu que está sobre a sua vida hoje? É o céu de bronze ou é o céu de ouro? A realidade da terra é uma consequência do céu que está sobre a minha vida. Se o céu é de bronze, a terra é de ferro, mas se o céu é de ouro, a terra é fértil. Então eu já comecei removendo o céu de bronze, glória a Deus. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover a terra de ferro, a terra do ataque. Pastor, mas isso não é bíblico. É bíblico sim, eu vou te explicar. Gênesis 3,17, vai comigo lá. Quer ver como a terra ataca? Gênesis 3,17.
comigo? Gênesis 3,17, diz assim: e a Adão disse, Deus olhou para Adão e falou: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento. Olha para mim aqui, gente. Sabe o que dá para entender isso? Entender com isso aqui? Que antes da desobediência de Adão e Eva, o sustento vinha sem trabalho. Fala, ô Senhor Jesus, hoje você está trabalhando 8 horas e 48 por dia, 9 horas, 15 horas, 20 horas, não é verdade? Tá? Antes desse pecado, a terra gerava, porque a terra estava em paz, a terra estava em alegria, e Deus diz, ó, maldita é a terra por tua causa, por causa do nosso pecado, a terra se torna maldita. E aí, a primeira coisa que ele diz para Adão, né, é que agora o sustento vem através do seu esforço, do seu trabalho. Em fadiga obterá dela o sustento, e os dias da tua vida. Aí diz o versículo 18: ela produzirá também cardos e abrolhos. Sabe o que significa isso? Cardos e abrolhos fala de espinhos, de todos os tipos. Antes não tinha, imagina a roseira sem espinho. Tinha só a flor, tinha só a rosa, não tinha espinho, né? Os pega-pega, quem conhece pega-pega? Eu acho que não tinha. Acho que era solta-solta o nome. Não é verdade? Ah, então, o que aconteceu? A terra, ela entrou em guerra. Por quê? Por causa da desobediência. Por causa do pecado, por causa da desobediência. Adão e Eva desobedeceram, nós desobedecemos. E todas as vezes que nós fugimos desse princípio, cardos e abrolhos começam a surgir. Então, o que eu falei no início, a terra de ferro não é a terra bloqueada, porque ela dá fruto. Ela não dá o fruto que eu semeio, mas ela dá espinho. Aí entra essas frases: poxa, mas na minha vida nada dá certo, só aparece problema. Eu derrubo um gigante, aparece um leão. Já ouviu essa expressão também? O pessoal fala muito, é um leão de dia, um urso de noite, né? Porque você não está vivendo, você está arrancando espinho. Olha para o teu irmão e diga: para de arrancar espinho. Diz para ele assim: Deus não te chamou para ficar arrancando espinho, Deus te chamou para colher fruto. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Deus? Aleluia. Então, nesse caso, a terra começou a atacar Adão e Eva. Por quê? Pelo mesmo motivo que ela nos ataca. Porque tem uma palavra que foi lançada sobre ela: maldita é a terra, por causa do homem, por causa da desobediência do homem. A terra se tornou como ferro, como o aço de uma lâmina. Imagina o espinho como uma espada. E aí a gente fala isso de mundo espiritual. É a terra que bloqueia as nossas colheitas. Ela bloqueia a semente, não deixa brotar, e nós não colhemos. E nós começamos a guerrear contra cardos e espinhos. Pastor, então como que eu faço para remover a terra de ferro? E aí eu quero que você entenda como que a gente atrai ela. Nós atraímos a terra de ferro através da desobediência aos princípios. A rebeldia, fala comigo, a rebeldia, o orgulho e a soberba faz com que o céu, fala assim, ó, faz com que o céu fique de ferro. Você já imaginou o céu te atacando? É o que Deus está falando aqui. Deus não está dizendo, vai vir uma maldição. Levítico 26:19 está dizendo, eu vou te quebrar. Misericórdia, já pensou isso? Né? Eu vou quebrar essa soberba, eu vou quebrar esse orgulho. Quem já passou por alguns momentos difíceis, muito difíceis na sua vida, já passou? Não todos, mas tem momentos na nossa vida que Deus deixa a gente passar, sabe por quê? Porque Deus está olhando para nós e está falando, eu vou quebrar essa tua soberba aí. Eu vou quebrar esse teu orgulho aí. Né? Não tem um versículo que diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará? Amém? No último dia, quando Jesus voltar, Deus vai quebrar muito orgulho de muita gente aí, não vai? Não é verdade? Mas isso aqui é para outro dia, não é para hoje, tá?
Então, o que traz a terra de ferro? A desobediência aos princípios. A rebeldia, o orgulho traz o céu de ferro, mas a gente não está pregando sobre isso. A desobediência aos princípios. E aí eu quero te dar mais um versículo, vamos lá. Ageu 1, versículo 10. Profeta Ageu, vamos lá. Você pode abrir lá em Mateus e voltar um pouquinho que você vai achar ele. É antes de Zacarias, quem tem Bíblia de papel aí, tá? Ageu 1, versículo 10. Vamos ler. Diz assim: por isso... Não, vamos ler o versículo 9 primeiro. Ageu 1, 9. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho. Diga comigo, céu de bronze. E a terra os seus frutos. Está vendo que aqui não está dizendo que a terra está bloqueada? Só está dizendo que a terra não está morta. Ela só está retendo os nossos frutos. Tem uma tampa sobre ela, que não deixa com que a semente brote e os frutos nasçam. Mas por quê? Por causa da desobediência aos princípios. O primeiro ponto que traz a terra de ferro, ou remove a terra de ferro, é o amor à casa de Deus. Fala aleluia. Levanta a tua mão bem forte e fala: eu amo a casa do Senhor. Quem ama a igreja? Você ama a igreja? Glória a Deus. Então fala mais forte, diga: eu amo a igreja. Ah, pastor, mas nós temos que amar a presença do Espírito Santo. Se você ama a igreja, você ama o dono da igreja. Amém? Então, eu amo a igreja. O salmista escreveu no Salmo 68, ele diz: o zelo pela tua casa me consome. Graças a Deus, Deus levantou umas pessoas aqui nessa igreja, como eu, como a pastora, que nós temos zelo pela casa de Deus. Eu vejo uma coisa quebrada na igreja, me incomoda mais do que ver coisa quebrada na minha casa. Na minha casa eu deixo as coisas ficar quebradas, aqui na igreja eu detesto, eu não consigo. Aí os irmãos vêm e escoram os pés nas paredes brancas. Misericórdia, gente do céu, não é verdade? É verdade. O zelo pela minha casa me consome, diz o salmista. O amor pela casa de Deus, isso é um princípio. E olha o que o profeta escreveu. O profeta diz assim: vocês estão esperando muito, só que ele veio a ser muito pouco, porque vocês estão esperando uma grande colheita, mas vocês não vão conseguir colher, porque a terra é ferro. E enquanto a terra for ferro, não vai ter colheita. Mas por que a terra é ferro? Porque você está preocupado com as suas coisas. E domingo eu perguntei isso no culto: que tempo é esse? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Será que é um tempo de eu me preocupar só com o que é meu, da minha vida, da minha casa, da minha família? Ou é o tempo de eu me preocupar com as coisas do reino de Deus, com as coisas do Senhor? E aqui o profeta escreveu isso. Você está esperando muito, mas esse muito é pouco. E o pouco que ainda veio, Deus fala: eu com um assopro dissipei. E aí pergunto: por quê? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Muitas vezes eu corro por causa dos meus negócios, das minhas empresas, da minha família, da minha faculdade, dos meus planos, dos meus projetos, e isso é muito bom. Amém, gente? Isso é muito bom. Você vai continuar correndo. Amém? Você vai continuar fazendo, você vai continuar conquistando. E em nome de Jesus, 2021 vai ser, o final de 2020 vai ser bênção. Mas 2021 vai ser um ano ainda melhor, porque eu creio que 2020 foi ano de semente. Amém, gente? 2021 vai ser ano de colheita. Agora, eu quero colher só na minha vida? Não. Eu quero colher para o reino de Deus. Eu e a pastora, a gente estava vindo no carro agora e a pastora falou isso. Ela estava falando comigo e ela falou assim para mim: eu quero prosperar, eu quero me formar, eu quero estar se formando, eu quero fazer a minha graduação, porque eu quero que as pessoas vejam na minha vida a presença de Deus, porque a Bíblia diz que é dele, por ele e para ele. Amém? Então olha para o teu irmão e fala: Deus vai abrir o céu e vai multiplicar a semente da terra, não por causa de você, por causa dele. Amém? Para que as pessoas olhem para você e falem: o que é isso na tua vida? Tu vai olhar para elas e vai falar: isso é Jesus. Amém? Glória a Deus.
O que aconteceu na tua casa? O que aconteceu com os teus filhos? Aconteceu que Jesus entrou, aconteceu que Jesus visitou, aconteceu que Jesus restaurou, que Jesus curou. É isso. Então é dele, por ele e para ele, todas as coisas. Então o primeiro princípio, e esse é um princípio muito importante, é o zelo pelas coisas de Deus, o zelo pela obra do Senhor, o zelo pela casa do Senhor. E quando eu falo de zelo, eu falo sim de sementes, de dízimo, de oferta. Falo sim, não tenho medo de falar não, porque a minha função aqui não é te agradar, a minha função aqui é falar a verdade do reino dos céus, amém? Então é isso, essa é uma verdade, o zelo pela casa do Senhor, porque esse lugar restaura vidas, e isso enche o coração de Deus de alegria. Então eu tenho zelo por essa casa, eu amo essa casa, eu amo esse lugar, e aí Deus me dá uma bênção, né? Porque Ele diz que se por causa da minha falta de zelo eu não prospero, o contrário também é verdadeiro. O zelo pela casa dele me faz crescer, me faz prosperar. Segundo ponto, primeiro você entendeu? Amém? Primeiro princípio é o amor pelas coisas de Deus, por Ele acima de tudo e pelas coisas dele. O segundo e último, tá? Para a gente já ir fechando, é Tiago 1:27. Vamos lá. Tiago 1:27. Isso aí. Tiago 1:27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Fala amém. Então, se o primeiro é zelo pelas coisas que, da onde habita a santidade de Deus, eu não sei se seria a segunda ou se seria a primeira também. Vamos falar assim, o outro ponto que traz o outro ponto que traz a terra, que remove a terra de ferro, é o cumprir o princípio da essência do Evangelho. E o princípio da essência do Evangelho é o amor. Amém? Então digo amor. Para a gente fechar então, aqui está dizendo que a religião pura e sem mancha para Deus é visitar os órfãos e as viúvas, o amor àqueles que têm necessidade, o amor a todos que têm qualquer tipo de necessidade. E quando eu digo qualquer tipo de necessidade, eu não estou falando de pessoas que não têm o que comer apenas, que essa é uma necessidade, mas não é a única, não é verdade? Tem pessoas que têm necessidade de um abraço, tem ou não tem? Tem pessoas que são sozinhas, tem pessoas que têm necessidade de uma visita, tem muitas necessidades. Tem pessoas que elas não têm necessidade de alimento, mas ela tem uma necessidade financeira, ela não está passando fome, mas está passando dificuldade, ela também tem um outro tipo de necessidade. Então, os dois pontos é o amor por aquilo da onde habita o reino de Deus, isso remove a terra de ferro. E o outro ponto é o amor por aquilo que é a essência, é o zelo por aquilo que é a essência do Evangelho, o amor por todos os necessitados. E aqui nesse período, o necessitado era o órfão e a viúva, mas nos nossos dias hoje o órfão e a viúva se espalham como muitas coisas, e nós temos que ter um zelo. Você entendeu esses dois pontos? Então eu quero encerrar te explicando uma coisa muito importante. Tu já te perguntou, quem já se perguntou alguma vez o seguinte: como que pode, Beto, como que pode? Eu conheço umas pessoas que elas não andam com Deus, elas não leem a Bíblia, elas não vão na igreja, elas não vão em nenhum tipo de igreja, elas não vão em lugar nenhum, elas não creem em nada. Como é que elas prosperam? E eu conheço algumas pessoas do povo de Deus que estão todos os dias na igreja, que oram, que fazem. Por que esses não prosperam? Quem já se fez essa pergunta? Tu sabe a resposta? A resposta para essa pergunta está aqui, nessa palavra.
Tem muito cristão que está pisando na terra de ferro. Nunca entrou na terra prometida. Nunca pisou na terra prometida. E tem muito, vamos usar essa expressão que a Bíblia usa, tem muito ímpio, tem muita pessoa que não crê em Deus, que crê em outras coisas, ou que não crê em nada, que está pisando na terra da plenitude, na terra da multiplicação. Puxa, pastor, então não vale a pena vir à igreja, então não vale a pena andar com Jesus. Calma. Uma coisa é abundância na terra, outra coisa é vida eterna. Amém? E nós podemos fazer 3 escolhas na nossa vida. A primeira, eu posso escolher viver uma vida de qualquer jeito e perder a salvação. Segundo, eu posso escolher andar com Jesus e ser salvo, mas viver uma vida de dificuldade. Ou terceiro, eu posso escolher andar com Jesus, ser salvo e ter uma vida plena de abundância na terra. E eu queria te perguntar, você quer a primeira, a segunda ou a terceira? Quem quer a terceira? Eu não vou perguntar as outras duas, vou perguntar só a terceira. Amém? Todo mundo quer a terceira, né? Qual é a resposta para essa pergunta que eu fiz? A resposta é que a terra de ferro está falando da terra. Olha para mim. A terra de ferro está falando da terra. De novo, a terra de ferro está falando da terra. Fala comigo, a terra de ferro. Fala mais forte, a terra de ferro está falando da terra. Diga, a terra frutífera está falando da terra. Fala, a terra frutífera está falando da terra. Agora olha só, o céu de bronze está falando do quê? Da terra ou do céu? O céu de ouro está falando do quê? Da terra ou do céu? Então diga, a terra fala da terra. O céu fala do céu. Qual é a explicação disso? A explicação é que para você tirar a terra de ferro debaixo dos seus pés, você não precisa amar Jesus. Você só precisa respeitar os princípios dele. Mas para você tirar o céu de bronze da sua cabeça, você tem que amar Jesus. Se você não amar Jesus, você não tira o céu de bronze da sua cabeça. Porque a terra fala da terra, o céu fala do céu. Tem muita gente que não ama Jesus, mas quando tem alguém passando necessidade, o que ela faz? Ela vai lá e fala, pode deixar que eu vou ajudar. Tem ou não tem gente assim? Deixa que eu vou no mercado. Eu não canso de ver nas redes sociais, pessoas, eu estou comprando cesta básica, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquele outro. Eu não fico muito preocupado se a pessoa está batendo foto ou não está batendo foto, eu não dou muita importância para isso, eu louvo a Deus que estão ajudando. Amém? E essas pessoas, elas estão vivendo o que? Elas estão vivendo o que é a terra. Elas vão viver o que é o céu? Não, mas elas estão vivendo o que é a terra. Pastor, então o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que essas pessoas, o céu pode estar de bronze com elas, mas a terra está feliz da vida com elas. E muitas vezes para nós, na nossa vida, o céu até está de ouro, mas a terra está brava com a gente. Por quê? Porque a gente continua pisando na terra de ferro. Então o que atrai a terra de ferro? A avareza. A avareza atrai a terra de ferro. E em nome de Jesus, a terra de ferro vai sair da sua vida hoje. Eu queria te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Nós vamos orar. Hoje nós estamos falando sobre a terra de ferro. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos mais a terra de ferro sobre os nossos pés. Nós não queremos mais, na nossa vida, os cardos e os abrolhos. Nós não queremos mais os espinhos na nossa vida. Nós queremos os frutos na nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, nós decidimos hoje cumprir os teus princípios e caminhar segundo a tua vontade todos os dias da nossa vida. Diga assim comigo, amando a habitação do Senhor, a casa de Deus
Diga, e vivendo os princípios do Evangelho. Diga, o amor aos necessitados. Amém? Olha para mim. O que eu quero encerrar nessa palavra hoje, quero deixar para vocês, é que o que traz a terra de ferro é a avareza. Quem sabe o que é ser avarento? A avareza é apego a tudo que é material. Porque muitas vezes não, eu tenho costume de falar muitas vezes, né? Mas não é muitas vezes, é sempre. A terra sabe que o que é da terra é dela. Presta atenção nisso, gente, parece bobo isso, mas isso aqui tem uma relevância. Para mim isso foi uma revelação de Deus, talvez não seja para você, mas para mim isso é muito importante. A terra, e eu creio que para a igreja também, a terra sabe que o que é da terra é dela. Esse púlpito é de quem? Meu ou da terra? Esse violão que o Carlos está tocando é de quem? Da terra. Essa camisa que eu estou usando é de quem? Esse corpo é de quem? A Bíblia não diz que do pó viemos, ao pó voltaremos? Então todas as vezes que a terra, olha, parece engraçado isso, mas é verdade. Todas as vezes que a terra olha para nós, e ela para e fica olhando, imagina a terra como uma pessoa, fica olhando para mim, Yuri, faz assim com a tua mão, sabe? Fica olhando para mim. O Yuri é a terra. Aí o Yuri está olhando para mim, a terra está olhando para mim, está falando, esse cara está achando que isso aí é dele, isso aí não é dele, isso é meu. Todas as vezes que a terra olha para nós e acha que o que nós temos é nosso, ela compra uma guerra com a gente. Isso aí não é teu não, tu vai me devolver. Ah, é teu? É? Então não vai ganhar mais. Sabe quando tu... Criança pequena é fácil de dar o exemplo, né? Aí tu pega o brinquedo e dá para a criança e fala, tu vai dividir com ele. O que a criança faz? É meu. Aí o que a mãe faz, o pai faz? Então nenhum vai ganhar. Não é assim que faz? É ou não é? Ou divide ou ninguém brinca. Não é assim? A terra está fazendo isso com a gente. Ou o que a terra está te dando, você divide ou ninguém vai brincar. Porque a terra vai ficar de ferro. Puxa, pastor, eu não quero mais isso. Então entenda que nada é teu. Olha para mim, diga assim comigo, tudo que eu tenho não é meu. Diga, tudo que eu tenho aqui. Começa a profetizar, falar o dinheiro na minha conta, esses 2 milhões que tu tem na tua conta, teu carro zero, tua casa na praia, tua casa na serra, em nome de Jesus, amém? Teu casamento, teus filhos, tua empresa, teus negócios. Diga comigo assim, não é meu. Fala, veio do Senhor, foi Ele quem me entregou, mas foi tirado da terra, vai voltar para a terra. Amém? Quem entendeu isso, entendeu? Então não tenha medo de semear. Quando você semeia, você não está semeando o que é seu, você está semeando o que te entregaram, você está semeando o que Deus te entregou, e é um princípio. Por isso que você não precisa amar Jesus para prosperar, você não precisa, mas você precisa amar Jesus para ser salvo. Tem muita gente que vem para a igreja porque quer prosperar, e quando prospera vai embora. Quem vem porque quer Jesus, também prospera, também cresce, também abençoa, mas permanece. Não é verdade? Tudo que você tem não é seu. Então eu vou fazer o que? Eu vou semear na minha vida. Eu vou semear. Eu vou semear na vida do meu irmão, eu vou semear nas pessoas que precisam, eu vou ajudar quem tem necessidade. Mas em primeiro lugar, eu vou semear na casa do Senhor.